Pode Broxar, o seu melhor podcast sobre sexualidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Mônica Lima, mais conhecida como psicóloga do sexo. Estou aqui hoje com a minha amiga e psicóloga, Débora Carvalho. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas aqui sobre educação sexual. Aqui vocês podem esperar risadas, discussão leve e muita educação sobre sexualidade. Também vamos compartilhar, né, Débora, algumas histórias inspiradoras, discutir tópicos, né, relevantes na área da sexualidade e responder alguma daquelas perguntas que a sua mãe não responde para você, tá bom? Eu estou empolgada, né, hoje em falar com a Débora, porque a gente criou uma empresa dentro de um quarto, né, Débora? Exatamente. Foi numa conversa dentro de um quarto que a gente resolveu ensinar educação sexual, né? E foi mesmo, gente, foi dentro de um quarto e nem foi aqui na cidade, né? Foi fora da cidade. Foi fora. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar, então, com a Débora Carvalho, que é psicóloga, especialista em sexualidade humana, especialista em educação, é psicóloga clínica e também administradora das clínicas Insight, Clínica Uberlândia e Insight Terapias Infantis. Né? Ela é professora e supervisora clínica. Atende adulto, individual e casal. Né? Atende convênio, presencial e online. E eu não poderia deixar de falar que ela também é esposa do Anderson. Bem-vinda, Débora. Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Então, o podcast Pode Broxar, ele tem um intuito mesmo de falar um pouco sobre o que é broxar, né? Então, para falar um pouco sobre isso, primeiro a gente precisa falar o que é o Cressex, né? Que o Cressex é um dos apoiadores desse podcast. E como é que ele nasceu, né? Nasceu realmente dentro de um quarto, junto com a Débora Carvalho. Conta pra gente como ele nasceu, Débora. Vamos contar juntos. Vamos. Não, nasceu realmente dentro de um quarto. A gente teve um momento muito gostoso, na verdade, que nós viajamos juntas. A gente não se conhecia, né? E um colega nosso que estava coordenando essa viagem, ele conhecia nós duas e ele falou, gente, acho que eu preciso colocar essas duas juntas nesse quarto para elas se conhecerem. E foi assim, né? Ele colocou a gente para dormir no mesmo quarto, sem a gente saber uma da outra. E durante o decorrer da viagem, já a caminho, né, ainda do local, ele falou assim, olha, eu preciso te apresentar para uma pessoa que vocês são as psicólogas do sexo que eu conheço. Foi dali que saiu o nome, né? Saiu, ficou, né, as psicólogas do sexo. E depois desse momento, né, que a gente teve juntos, a gente entendeu o quanto a gente se interessava pelo mesmo, né, Mônica? Quanto a gente realmente queria inserir a educação sexual nos lugares que não tinha, o quanto a gente entendia que a falta da educação sexual era o principal causador de tantas disfunções, de tantos transtornos, né, psicológicos que a gente via na clínica, e como que a gente poderia promover saúde falando de sexualidade. E a gente entendeu que nós éramos apaixonadas pela mesma área, né? E aceitamos o nome de psicólogas do sexo. Aceitamos. Você tomou isso, assim, como identidade, adorei. né, Mônica? Adorei. E realmente, a Mônica, ela sempre batalhou muito nessa área. Eu acho que a gente foi juntas, mas a Mônica tem uma força, uma presença, né, uma garra para lutar por esse espaço. Eu admiro muito você, né? Você sabe disso. Obrigada. Que é a garra que você tem, porque é contra tudo e todos, né? Que a gente luta quando a gente fala de educação sexual de verdade, né? E você luta com toda garra, né? E tem que continuar lutando, né? Tem que continuar lutando, com certeza. Aí nasceu o Cressex. Aí nasceu o Centro Cressex. de Referência em Sexualidade. Nasceu o Cressex, depois de muitas conversas, né? Depois de muito discutir, muito entender os nossos objetivos ali, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre broxar. Vamos. Vamos. E afinal de contas, pode broxar, Débora? Pode! Pode? Pode broxar! Pode. Pode broxar. Nossa, ficou muito bom, né? O nome do podcast tem tudo a ver com a vida, né? Porque pode broxar e broxar faz parte, né, da vida. Não significa que é normal, mas é comum. Ai.
a palavra broxar, né, ela vem muito dessa questão de não deu conta, né? Não deu conta de Sim. quê? Né? É interessante porque as pessoas vinculam muito o broxar só ao sexo, né? E quando a gente pensa no broxar, o broxar vai muito além do sexo. Até porque a sexualidade vai muito além do sexo, né? A gente tá falando de energia de vida, a gente tá falando de libido. Né? Então, quando a gente fala em broxar, e é interessante que a gente vincula isso muito ao homem. Nossa, brochei. De quem que a gente tá falando? Geralmente, Do de um homem, homem. né? E não, mulher broxa, né, Você já Mônica? broxou? Já Eu já brochei. broxei também. E a verdade é que a gente brocha mais do que o homem, né? Se a gente for pensar em estatística, porque a mulher, ela tem recursos hoje que não permitem que se perceba que ela broxou. Com certeza. Né? A gente tem recursos e diversos deles para que, não, peraí, essa mulher não pode broxar, não vamos deixar ela sair daquele momento sexual, porque o parceiro quer, né? Então, continua, mesmo tendo broxado. O homem não pode. O homem parece que ele tem aquela obrigação de não broxar, né? Mas não é isso. Ele pode broxar, Ele pode. né? Eu já broxei mesmo. Só que eu não era nem sexóloga ainda. Eu broxei, sinceramente, quando eu escutei, na verdade, eu não vi, um ex-namoradinho lá do passado se masturbando no banheiro. Eu pensei, como assim? Acabou, não quero mais não, Você broxei. perde o Eu tesão broxei, total. broxei. Eu falei, não quero não. Mas hoje, Ai. como sexóloga, eu já penso, era o momento dele, né? Deixa ele lá no momento. Mudou, as coisas mudaram depois que eu me Muda. tornei sexóloga. Né, o momento dele, tá tudo bem, só que broxei, acabou o relacionamento. Como assim? Eu tô aqui, ele tá lá, É. né? E a gente vê muito isso, né, no consultório, atendendo algumas clientes, alguns pacientes, falando que não, ele não pode fazer isso no banheiro. Poder pode. Poder pode. Poder pode. Cada relacionamento vão ter aí as limitações que se coloca do respeito, né? Do que o outro dá conta. Mas quando a gente fala de uma questão funcional, o outro se masturbar não significa, e aí é a crença, né, que a gente tem, que ele está desejando você menos, que ele está querendo menos estar com você naquele ato sexual, né? Então, às vezes a gente dá significados às situações que são totalmente culturais, são crenças, né? E aí a gente tem que entender que a vida não é regida por essas regras que a gente criou. Tem diversas outras explicações para cada ação, né? Aí tem gente que tem que fazer muita terapia para poder compreender isso que você falou, viu? Muita terapia. Com certeza. Muita, né? Tem várias coisas, né, que a gente brocha. Eu já brochei no trabalho, descrescei com algumas coisas. É broxar também. Desiludi, não quis mais. Não tive mais energia para trabalhar com aquilo. Também é um jeito de broxar. Normal, né? A gente perde o tesão, quando a gente fala do broxar, a gente pode pensar nessa forma, né? De perder o tesão da coisa, perder o desejo, perder o brilho daquilo ali, né? E se eu perdi esse tesão, é porque provavelmente aquilo ali não tá alcançando a expectativa que eu tenho. E aí eu tenho que entender, né? Se essa expectativa que tá fora do normal, ou se eu estou realmente esperando algo que é o básico e o outro não tá conseguindo entregar, ou aquele trabalho não tá conseguindo entregar, aquela circunstância não tá conseguindo entregar. E aí eu posso me retirar mesmo, igual você se retirou daquela situação do namoro, né? Eu posso me retirar de uma situação daquilo que eu acho que é o mínimo que eu preciso ter e eu não estou tendo, porque aquilo me broxa. Agora, se a minha expectativa estiver fora da realidade, eu vou broxar com tudo. E aí eu nunca vou estar satisfeita, né? Nunca vou estar realmente alcançando os desejos da vida. Gente, eu adoro ouvir a Débora falar. Meu olho até brilha, é muito bom. Especialista em sexualidade humana, né? Muito tempo, né, Débora? Já tem aí 10 anos. A nossa, gente! a nossa conversa naquele quarto foi isso. Foi pensar assim, gente, eu quero ir para essa área, né? Que área legal. Mas justamente para ajudar muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que se ter qualidade de vida inclui ter qualidade sexual. Sim, com certeza. Um dos pilares para se ter qualidade de vida é o sexo. Sim. Então tem gente que coloca outras coisas como prioridade. Mas com o tempo, chegam lá no consultório reclamando de uma traição, de uma disfunção sexual, de um problema no relacionamento, de questões relacionadas à orientação sexual, né? Então, a sexualidade está num todo.
Num todo. Num todo, A gente vive a sexualidade todos os dias, né? o tempo todo. O tempo Isso é todos, né? Homem, mulher, todo mundo. Todo né? mundo. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse negócio de broxar. Hum. Tem pessoas que estão cansadas, estressadas, elas broxam. E tem outras que estão cansadas, estressadas, aí que o bicho pega. Aham. Não é? Como que explica isso? Ah, sim, vamos lá, vamos tentar falar do mais comum, né? Uhum. Que pode ter diversas explicações, a gente não consegue diagnosticar todo mundo, né? Sem informação. Mas quando a gente pensa nisso, o sexo, ele é uma forma de regulação emocional, né? O que que é uma regulação emocional? Eu estou com uma intensidade emocional ali, pode ser de tristeza, de raiva, de estresse, né? Então, eu estou, de alguma forma, emocionalmente sentindo uma intensidade e eu busco um prazer para me regular. Uhum. Então, isso serve para várias coisas. Então, eu, por exemplo, a minha regulação emocional é muito séria. Eu vou assistir uma série quando eu tô cansada, quando eu tô estressada. E o homem, ele usa muito o sexo como regulação emocional. Então, muitas vezes, ele tá muito estressado, ele tá muito cansado, ele quer o sexo. Ele quer o sexo para ele ter um momento para não pensar em nada além do prazer, né? Então, o sexo pode representar ali esse momento de descanso, de liberação de energia. Externalizar isso, né? Exatamente. energia. Exatamente. E aí, no contrário, né? A gente sabe que o estresse tem uma questão Aí fisiológica. tem uns que broxam. Tem uma questão fisiológica, tem toda uma questão do seu corpo para funcionar e também a ansiedade, né? Porque, por que broxa? O que é a principal causa do broxar? É a ansiedade, né? As pessoas, elas não entendem o quanto a ansiedade pode prejudicar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa saúde, né? E a ansiedade, ela traz essa sensação de que eu preciso dar conta, que é o famoso temor por desempenho do homem, né? Eu preciso performar bem, eu preciso dar conta, eu preciso ter ereção, eu não posso broxar. Todos esses pensamentos que são muito rígidos, pensamentos extremamente de obrigação, eles vêm com uma pressão muito grande. Eu tenho que. Eu tenho que. Eu tenho que conseguir. E aí, a ansiedade vem. E a ansiedade faz o que com a gente? Faz a gente fazer as coisas tudo estabanada, não é? Quando a gente faz as coisas com muita ansiedade. Você falando isso, eu lembrei de uma história de um rapaz do pinto pequeno, né? Ah, tem vários. Tem, Qual? não, mas essa foi minha. Essa foi minha. Demorou a acontecer, né? Não foi acontecer. Gente, eu não era sexóloga ainda, né? Eu brochei. Eu olhei e falei, nossa senhora, não tem jeito, né? Ai. E aí eu entendi o porquê que tava demorando o negócio rolar. Ó. Ele tava com medo. Ele estava envergonhado. Hoje, né? Aí não rolou, não rolou, não deu. Rolou, não deu. Não deu porque, até porque o seu pensamento na época era de que aquilo fazia algum sentido pro prazer, né? Sim, coitado, tadinho, né? Eu tenho dó hoje. Mas se fosse hoje, né, uma situação hoje, eu falo, não, meu filho, você tem 10 dedos, língua, fica tranquilo, né, manda ver. Mas na minha cabeça, naquela época, tamanho era documento. Exatamente. Era mesmo. São as regras, né? são as São as crenças. regras. E a mulher também tem regras, tá vendo? Eu tinha aquelas regras, levava elas a sério, né, e elas tiveram que ser desconstruídas depois que eu fui estudar sexualidade. E é por isso que a gente fala da educação sexual, né? Por que a educação sexual liberta? Liberta um casal de ter prazer um com o outro, de ser feliz no relacionamento, liberta até de ter prazer na vida, né? Porque eu entendo que as regras que eu levei nem sempre são reais. Então, a regra, eu preciso ter um parceiro que tenha um pênis de tal tamanho para ter prazer, essa regra não é real. Clitóris não tá nem lá dentro. O povo tá buscando clitóris lá dentro até hoje. Não tá lá dentro, eu não preciso de um pinto grande para conseguir ter prazer. Então, quando eu desconstruo a regra com a educação sexual, aí eu realmente estou fazendo diferença. O negócio tá ali fora, né? Tá ali, gente. Tá não ali. precisa desse negócio tão grande, né? Não, Então pense isso, viu? mas eu acho que você ainda gosta de pinto grande. Não, isso aqui é o PT, né? Aham.
tamanho. Eu carrego ele para todo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Ai. PT, pinto terapêutico. É. Não, e você acredita que tem paciente que a gente começa, cliente, a gente começa a brincar com ele, elas não têm coragem de nem pegar ele no colo? Eu Tão abraço. bonitinho, ele é Vou fofinho. pegar ele aqui, fofinho, né? Aham. Aí esse é exagerado, né, gente? É um ursinho. Mas na verdade, é só para simbolizar mesmo, porque tem gente que não tem coragem nem de falar a palavra É. pênis, vagina, não tem vulva, Nada. não tem coragem. E aí, na hora da relação sexual, ele vai ter coragem de falar com o parceiro, ou tá doendo, não é assim, não, eu quero desse jeito, ou clitóris não é aí, não, É. né? Não fala. E aí, isso a gente vê casais aí, de tudo quanto é orientação sexual, tendo dificuldade de transar. Sim. Eu costumo falar que brasileiro brinca muito, né? Uhum. Muito papudo, brinca, Fala fala até, mas na verdade não sabe nem fazer sexo, não sabe. Por Não isso que as estatísticas estão aí, né? A maioria das mulheres não tem orgasmo, os homens estão tendo disfunção sexual, estão tendo dificuldade de ereção, ejaculação rápida. E a gente acha que não, mas assim, a tecnologia, o vício, né, que a gente tá em telas agora, que tem sido tão discutido, tem diminuído muito a frequência sexual. Né? Hoje nós temos casais que fazem muito menos sexo do que antigamente. Por quê? A gente tá viciado num prazer muito imediato. E o sexo, gente, de verdade, sexo você precisa de tempo. Sexo começa de manhã para acabar à noite. O sexo de verdade. Dedicação. Exato. E de foco. Você precisa de foco, você precisa estar ali e você precisa dedicar por um tempo. Então, os casais têm feito cada vez menos sexo, né? Parece que tem Meu outros Deus. prazeres mais interessantes. As estatísticas estão provando isso, né? Aham. E não é só os jovens que estão fazendo menos, não. Não, Não, um vira para um lado na cama, outro vira para o outro lado, cada um com seu celular. exatamente. E esse tem sido o nosso presente, né? Infelizmente. E isso afeta tudo, né? Afeta a vida como um todo. Aí, se a gente fosse entrar na questão do celular, ela é muito mais séria, Fica para o né? outro, pode broxar. Fica Fica pro mas outro. em relação ao sexo, isso afasta o casal, né? Isso pode trazer até divórcios. E se a gente for pensar bem, as pessoas não têm nem levado em consideração todo o prejuízo emocional que um divórcio traz, né? Não tem como sair de uma separação, de um divórcio, sem um prejuízo emocional. Então, as pessoas não estão nem levando isso em conta, nem levando a sério, né? E Com o certeza. afastamento, a falta do sexo também é um dos causadores, né, dos divórcios. Eu coloquei aqui mais uma pergunta, Hum. que é a questão da higiene. Chega muito no consultório isso. Né? Tanto homem quanto mulher, casal hétero, homo, assim, é uma coisa comum, Sim. né? De falar assim, mas eu não mexo lá porque não tá limpinho. E Aham. aí? Né? Aí eu até explico, vai, né? Leva pro banheiro, faz lá no banheiro, Dá toma um uma banho ducha, nele. né? Passa um sabonetinho ali, né? Íntimo e vamos. Não, o negócio é fedidinho. Gente, questão de higiene, né? A gente sabe, por exemplo, o câncer de pênis hoje é um dos mais comuns. Por quê? Porque não lava o negócio, Uhum. né? E a vagina, a vulva, ela tem cheiro, né? Natural dela. E tem gente que não gosta desse cheiro, não. E tá tudo bem não gostar, né? A ideia é só não esperar que seja Que diferente, seja né? cheiro de flores. Não vai rolar. Existem hoje, como eu falei, né? Existem várias formas hoje, várias estratégias de você disfarçar algumas coisas, inclusive o perfume, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem uma questão dermatológica aí, séria, inclusive. Mas existem os perfumes, os gelzinhos com sabor que dá uma ajudada. Mas sim, vai ter um cheiro e um sabor característico. Agora, a questão da higiene, ela é necessária, até para evitar infecções, né? Evitar algumas questões aí que podem causar por causa da falta da higiene. E o nojo, né? Não tem como não ficar com nojo de algo mal E aí, lavado. gente, vamos lavar o negócio, né? Vamos lavar, Direitinho. porque direitinho, a mulher, o homem, vamos lavar esse negócio. É. Ninguém é obrigado, né? E tem que aprender a lavar, que é algo que as pessoas não Verdade. ensinam. Porque tem mulheres que, inclusive, lavam por dentro da vagina. E aí, É verdade. também é um causador de infecções, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. Você já tem uma lubrificação natural que faz uma limpeza ali. Então, você vai lavar a parte externa, né? E é a parte externa que
que dar aquele cheirinho mesmo, né, gente? E Tô pensando aqui, gente. Eu não lembro de alguém ter me ensinado a lavar, não. Fui aprendendo com o tempo. não, Tá vendo? Não ninguém pa- ensina. Ninguém ensina. Nem na escola, né? Não ensina. Não ensina. Tem que lavar, gente. Tem que lavar. Tem que né? lavar direitinho e com cuidado. O que mais, assim, que leva a broxar, assim? Higiene. O pessoal pergunta muito. Questão do cansaço. A bebida alcoólica. Também muito, é um né? ponto. E não é nem só a pessoa que consome o álcool que broxa, mas a pessoa que tá sempre se relacionando com alguém que tá alcoolizado, ela broxa, porque ela não quer estar sempre com aquela personalidade, né? Ela quer ser amada e ser desejada também pela aquela pessoa que não está bêbada, que não está sob o efeito do álcool, né? O álcool, ele não tem nenhum benefício. Nenhum. Só a gente gosta, né, de beber uma cervejinha, né, Mônica? É. A gente é. gosta. Manda o broche bebendo, não. Mas o Mas álcool. isso tem a questão da quantidade também. E da frequência. É, e da E frequência. da frequência. Mas ele prejudica também a relação. Eu vejo muito isso, a questão do estresse chegando nos consultórios, dessa questão da higiene, Sim. né? A questão de drogas, né, em gerais, assim, cerveja, tem gente que cigarro, Sim. né? Questão da obesidade também, Também. né? Porque você não tem energia, né, para se carregar, ainda mais, né, de mandar sangue ali pro pênis ou pra vulva. Tem a questão também da obesidade. E muita gente broxa porque tem a expectativa de Sim. que vai ser igual o que viu no filme. É o principal, né? Quando a gente fala até do consultório, o que chega muito no consultório, hoje principalmente, é o vício em pornografia. Hoje, eu imagino que você deve falar sobre isso mais profundamente em algum pod. Vou passar só um pouquinho. Com certeza. Vou atropelar só um pouquinho. Mas o vício em pornografia, ele é um dos maiores causadores da impotência, né? E por quê? Porque gera uma fantasia relacionada à pornografia de que aquilo é real. Então, você condiciona o seu cérebro a entender que aquilo é sexo. E não é sexo de verdade. Aquilo é um filme de ficção. Né? É um filme montado, né? Tudo muito pensadinho esteticamente. É um filme, na maioria das vezes, machista, né? Então, você tem ali uma dominação desse homem sobre a mulher, uma não preocupação do prazer dessa mulher. Então, tem muitas questões aí que vão relacionadas à pornografia. E aí, quando esse homem, ele chega para fazer um sexo real... E a mulher também, né? Quando essa pessoa chega para fazer um sexo real, ela não dá conta, porque o cérebro, ele nem entende que aquilo é um sexo. Porque ele entende como sexo aquilo que ele viu na pornografia. Que demorou 1 ano, 2 anos para ser produzida. Aquela cena, né? Aquela cena, aquilo tudo montado, né? Tudo muito limpo, tudo muito sem nenhum fluido, né? Não tem o corre-corre para fazer xixi antes, não tem nada disso. Não tem menino batendo na porta. Não tem realidade. Não tem realidade. E sexo tem que ser real, né? Então, essa pessoa que é viciada em pornografia, né? Às vezes a pessoa não se reconhece como viciada, mas que consome a pornografia com frequência e começou a ter episódios de impotência, pode ter certeza que está vinculado. Então, precisa de um tratamento para o vício em pornografia, para recondicionar esse cérebro a entender que o sexo é real e que o sexo real é diferente do sexo pornográfico, né? Até porque ele causa a sensação de que eu preciso performar como cara. É verdade. Eu preciso performar no sexo como aquele cara performa lá no filme de pornografia. E não é real. Não é real nem aquele cara, né? O jeito, o tamanho, o jeito de fazer. É ângulo de câmera, né? E o cara vive para aquilo, né? Aquilo é o trabalho dele. Ele passa o dia inteiro na academia. Você trabalha CLT, das 8 às 6. Diferente. É diferente. Muito diferente, muito diferente. Pensando nesse contexto, eu lembrei que tem gente que tá casando com IA. Hã? É, Essa eu não fiquei sabendo, casa não. com IA. Ah, Monta, cria IA e casa. Aí é perfeito, né? Aí tem relação virtual sim. com IA. Já tem pessoas casadas, assim, no Brasil, tá? Eu não sabia dessa. Com IA. Tô absorvendo essa informação. Aí você vai lá e cria, já tem aplicativos que você cria ali o perfil e fica conversando ali, namorando. E tem gente que já casou com a IA. Não legalmente, né? Não legalmente, tá. mas pega e posta ali meu marido, tudo prontinho ali, IA. Uhum.
É bom porque é perfeito, mas faltam umas coisas, né? Não, falta muita coisa. Porque Falta deu muita coisa. pega-pega ali, o encostar. Não pega, né? Na verdade, essa pessoa acaba casando com a expectativa dela em termos, talvez, físico, que ela deve criar ali uma imagem, né? A expectativa dela em termos de comportamento, e aí ela perde tanto, porque o que a gente mais ganha num relacionamento é a troca daquilo que nós não somos iguais. Não sei você, mas assim, dentro do meu casamento, assim, o que a gente mais tem de produtivo é justamente aquilo que a gente discorda, né? Porque Brigar é bom de vez em quando, né? são das discordâncias que você traz o meio termo, né? O resultado que traz aquela sensação de que, olha, tá cada um importando com o outro, a sensação de ser amado, porque ele tá amando, né? Mas ele tá sendo amado, e aí... E sexo é pele com pele. Eu ainda sou a favor do sexo pele com pele. Tem Aquela tantas coisa- camadas nisso que você acabou de falar, daí. Tem muitas camadas. Eu ia broxar. E era Não, tão não dá, perfeitinho, amiga. cabelinho arrumadinho assim. Então, eu brochei quando eu vi essa reportagem. É broxante. É broxante. É broxante. É broxante não ter uma briguinha, não ter um sexo pra reconciliação, não tem como. Não briga. A gente podia ficar aqui o tempo todo, né, assim, falando, né? Mas não dá pra ficar falando sobre isso o dia inteiro. Temos outras coisas pra fazer. Temos. Porque a sexualidade, ela tá em tudo, como a gente falou, né? Mas a gente precisa encerrar essa conversa para poder vir num novo Pode Broxar, com novos convidados. A gente sempre vai falar sobre assuntos relacionados à sexualidade, Sim. tá? Educação sexual. E deixa o seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Psi Débora Carvalho. Hoje, né, a Mônica sabe, eu tô num momento profissional que eu tô mais administradora do que psicóloga. Então, eu não tenho a agenda aberta mais, mas eu tenho várias pessoas de referência para indicar. Tem alguns conteúdos lá ainda que ficam para auxiliar na educação sexual, mas não tem ninguém melhor do que você, né, Mônica, para apresentar a educação sexual para esse Brasilzão. Tô aqui, Tem muito firme e conteúdo lá. forte. Mas Não vou broxar. não broxa, não broxa. Então, antes da gente encerrar, quero te agradecer. Falar que pensei em que seria você mesmo essa primeira pessoa para estar aqui, né? Até porque a criação do Cressex você fez parte dessa criação, né? O Cressex é essa instituição de ensino para capacitar as pessoas na área da Exatamente. sexualidade e tem esse atendimento clínico voltado para essa demanda, né? E aí eu vou deixar o Instagram então do Cressex, que é Cressex _ né? Não, desculpa, é grupo _ Cressex. Esse é o do grupo Cressex. E o meu é psicóloga.dosexo. Esse é o Instagram, e o meu e o do grupo Cressex. E eu quero deixar para vocês um beijo da psicóloga do sexo. Um beijo para você. Um beijo. Bora, gente, não brochem. E se brochar, tá tudo bem. Obrigada, Muito Débora. obrigada, Mônica. Foi um prazer.